perfeito. Mais uma vez, boa noite a todos e sejam bem-vindos. No ícone aqui, notas compartilhadas, tem a lista de presença, um link para a lista de presença. Por favor, preencham, porque depois é ela que eu vou usar para emitir os certificados, tá bom? Muitas pessoas, quando fizeram a inscrição, esqueceram de colocar o nome completo ou esqueceram de colocar o CPF. Eu peço para ficar atento a essa questão de nome completo e CPF certinho, para a gente não ter problema depois lá com a Procef. Tá legal? Então, muito bem. A exposição agora da aula de hoje, ela centra em tentar mostrar para vocês algumas ideias gerais sobre essas inovações teóricas que a Conceição Tavares fez nos anos 70 e que, de certa forma, tem uma influência importante até hoje. Primeiro ponto que vocês têm que entender, o primeiro ponto que é fundamental a gente partir da nossa perspectiva de análise, é que a Tavares ela vai partir de um conjunto de conceitos que são kalekianos. Isso significa que, antes de eu introduzir as ideias que a Tavares desenvolveu, eu vou mostrar para vocês alguns conjuntos de ideias que são essenciais do ponto de vista kalekiano, para que vocês entendam as ideias que ela estava tentando avançar em cima dos preceitos do Kalec, certo? Então, o primeiro ponto que é importante vocês entenderem da análise do Kalec é a divisão em setores. A divisão em setores vai ser fundamental para a análise de economia brasileira, que a Maria da Conceição Tavares faz. Essa divisão em setores é promovida pela primeira vez pelo Kalec. Basicamente, ele divide a economia em 3 setores. Setor 1, ou Departamento 1, como ele chamou originalmente, de Departamento de Produção de Bens de Capital. O Departamento 2 é responsável pela produção de bens de consumo capitalista. Quando ele fala em bens de consumo capitalista, entenda que são bens de consumo de natureza autônoma, ou seja, eles não dependem da renda para serem realizados. Eles podem ser feitos por meio da via do crédito. Isso vai ficar claro ou melhor explícito quando a gente vê outro ponto discutido pela Conceição, que é o ciclo de financiamento. E o Departamento 3 é responsável pela produção de bens de consumo assalariado, ou seja, aquilo que é necessário ter renda prévia para realizar o consumo. Essa exposição, essa divisão da economia em 3 setores, ela acaba permitindo que a gente consiga ver as entradas e as saídas de cada setor. Algo quase intuitivo que a gente, hoje na economia, muitas vezes utiliza em termos de matriz insumo-produto. Tá? Embora isso aqui não seja, a exposição dele não seja uma matriz insumo-produto, a gente mais para frente acabou desenvolvendo essa composição setorial numa matriz insumo-produto. O que significa essa divisão de entradas e saídas? Departamento 1, que vocês estão vendo aqui, ele tem como entrada os investimentos gastos pelos outros setores. Então, essa é a renda que o Departamento 1 recebe, ou seja, o gasto de investimento do próprio Departamento 1 e dos outros Departamentos 2, essa entrada desse Departamento 1 e se divide em lucros e salários do Departamento 1. A mesma coisa acontece com o Departamento 2. A entrada, ou seja, as receitas desse departamento é o que ele chamou de consumo capitalista ou consumo autônomo. A divisão de rendas dessas entradas é entre lucros e salários do Departamento 2. No Departamento 3, as entradas são o consumo assalariado ou o consumo que depende da renda. Que veio de quem? Os assalariados. A divisão desse consumo vai ser entre lucros e salários do Departamento 3. Tá? Se você soma tudo isso aqui, os totais aqui, eu tenho a soma total do lucro da economia, a soma do total dos salários da economia e a renda total da economia. Então, essa é uma primeira exposição intuitiva que o Kalec faz ali, inclusive antes do Keynes, para mostrar o seguinte para vocês. As despesas que estão aqui, investimento, consumo capitalista e consumo assalariado, dão a renda que se divide em lucros e salários. Tá certo? Essa equidade contábil é fundamental do ponto de vista macroeconômico. Agora entenda, o principal ponto mostrado pelo Kalec aqui é aquilo que a Maria da Conceição chama de estático. O que significa estático? Eu não estou vendo a passagem do tempo, eu estou vendo uma foto congelada do que está acontecendo com a economia quando eu faço essa divisão. E aí isso passa algumas ideias que, ao longo da exposição, espero deixar claro, são ilusórias em termos de distribuição de renda. Por quê? Porque se você imaginar isso do ponto de vista estático, a renda está dada de tal forma que qualquer aumento de lucro significa redução do salário.
Do ponto de vista dinâmico, ou seja, ao longo do tempo, o que vai acontecer, na verdade, é que renda, lucros e salários crescem simultaneamente ou decrescem simultaneamente, e as diferenças de composição do ciclo é que mudam as proporções de lucros e salários em relação à renda. Mas o ritmo de crescimento, o fato de crescerem, é mais ou menos junto, caminha mais ou menos de forma conjunta. Esse é um dos pontos importantes de avanço da Maria da Conceição, tá bom? Vou discutir isso com mais clareza ali para frente. Outro ponto importante, aquilo que o Kalecki entendeu como importante para a gente entender o que determina os movimentos dessa economia. Embora ele não tivesse ainda o conceito de dinâmica completamente compreendido, como vai ser desenvolvido pela Maria da Conceição, ele já tinha aqui algumas ideias intuitivas. Eu não irei fazer o desenvolvimento das identidades contábeis, tudo bem? Eu vou só expor, como isso aqui é só uma revisão prévia, conceitos prévios. As equidades contábeis que eu estou desenvolvendo aqui, vocês vão ter que entender que elas estão dadas para vocês, tá? Mas tudo isso, se você pegar um livrinho ali de Kalecki, ele vai mostrar como contabilmente essas coisas são equivalentes. A primeira demonstração do Kalecki era imaginar aqui uma economia de modelo simples, que é uma economia fechada e sem governo, e imaginando que o meu trabalhador consome toda a renda. Ele não poupa. Numa economia como essa, necessariamente os lucros serão iguais aos investimentos, dos investimentos das firmas, totais de todos os departamentos, mais o consumo capitalista. É dessa identidade contábil que o Kalecki construi a sua famosa frase: os capitalistas ganham o que gastam. Ou seja, para poder existir lucro, é necessário que firmas, representadas aqui pelo que o Kalecki chamou de capitalistas, gastem com investimento e gastem com consumo autônomo ou um volume de consumo autônomo. Se esses elementos crescem, os lucros crescem. Aonde estará a dinâmica desse processo? A dinâmica desse processo vai estar no fato de que investimentos crescendo significam lucros crescentes que financiam os investimentos do próximo período, certo? Então, essa era uma concepção inicial que o Kalecki já tinha, e se os investimentos estão crescendo, os lucros crescendo, no próximo período eu consigo alguma coisa como autofinanciar um certo volume de investimento. Só que isso tem todas as limitações de uma economia fechada, tá certo? E sem governo. Quando a gente expande isso para uma economia aberta e com governo, imaginando que o trabalhador poupa, tá certo? Ou seja, ele vai ter um volume de poupança que vai ser igual ao salário menos o consumo dele, a equidade contábil, de novo, não farei o desenvolvimento para provar que essa identidade contábil é verdadeira, é só você pegar qualquer livrozinho ali que desenvolve Kalecki para mostrar isso aqui. Vamos chegar à seguinte exposição de que os lucros são investimento mais consumo capitalista, menos salário, menos consumo trabalhador, mais gasto, menos tributo, mais exportação, menos importação. Por que esses elementos são importantes? Porque quando eu coloco esses termos dessa forma, isso aqui, ó, salário menos consumo do trabalhador, é a poupança do trabalhador. Certo? Gasto menos tributo é tudo que o governo gastou menos o que ele tributou. É o déficit público, tá certo? O déficit público é menos a poupança pública. Como aqui está mais, aqui vira menos poupança. E exportação menos importação é o saldo exportador. Como está mais aqui, o saldo exportador é exatamente equivalente a menos poupança externa. O que é poupança externa? Quanto que o setor externo ganhou com a minha economia? Como que fica o desenvolvimento dessa equação? Os lucros são investimento mais consumo capitalista, ou seja, o gasto dos capitalistas e das firmas, menos as poupanças dos outros agentes. A poupança das famílias, a poupança dos trabalhadores, a poupança do governo e a poupança externa. Tá? Isso significa que, de uma forma intuitiva, os lucros, quer dizer, só mudando as equidades contábeis, os lucros vão ser os investimentos, mais consumo capitalista, menos a poupança do trabalhador, mais o déficit público e mais o saldo externo. Tá? Aí a expressão ganhou o quê? Ganhou tamanho, ganhou corpo, permite analisar essa evolução dessas variáveis macroeconômicas, usando agora governo, usando agora setor externo, usando agora a possibilidade do trabalhador poupar. E por que isso é importante em Kalecki? Isso é importante por causa do seguinte, vamos usar essa expressãozinha aqui, ó, que está como segunda, que a gente tem todas as poupanças. Se eu usar essa expressãozinha aqui, ó, e eu passo o consumo capitalista para o outro lado,
fica lucro menos consumo capitalista. Lucro menos consumo capitalista é o quê? É a poupança dos capitalistas, tá certo? Passo todas as poupanças negativas que estavam do lado de cá para esse lado aqui, ficam o quê? Todas positivas. Então eu tenho que todas as somas de todas as poupanças dos capitalistas ou das firmas, dos trabalhadores ou das famílias, do governo ou externa, dá o investimento. Então, toda vez que esse sistema estiver fazendo, esse ambiente macroeconômico estiver fazendo mais investimentos, necessariamente a poupança vai estar crescendo. Só que a lógica do CALEC permite avaliar, permite considerar as poupanças dos agentes. E o efeito da contribuição das poupanças dos agentes terem uma composição diferente tem reflexos macroeconômicos. Primeiro, se eu imaginar que investimentos está subindo significa aumento da poupança dos capitalistas, significa aumento dos lucros, isso aqui nos textos usuais de um calequiano, no caso da Tavares de uma calequiana, a gente chama de acumulação. Certo? Por que acumulação? Porque o investimento cresceu, o lucro cresceu, isso refinancia novos investimentos e esse sistema vai crescendo, entre aspas, ad infinito. Não vai ser ad infinito, tá bom? Outro ponto, só que a grande sacada do CALEC é o seguinte, eu não preciso imaginar que só um tipo de poupança cresce, as outras também podem crescer. Então, os investimentos podem aumentar a poupança dos trabalhadores via aumento dos salários. Como que eu interpreto isso? Isso significa que houve uma redução do desemprego, aumentou o nível de emprego, aumentou o nível de salários e permitiu aos trabalhadores poupar mais. Os aumentos dos investimentos também significam aumento da poupança pública, porque aumentaram os tributos. Os tributos aumentaram porque houve aumento da carga tributária? Não. É porque as firmas estão gastando mais fazendo os investimentos, estão contratando mais pessoas. Se o governo simplesmente não altera a sua estrutura de gastos, ele naturalmente só arrecada mais, diminui o tamanho do déficit ou até mesmo passa a gerar poupança, tá certo? Então isso aqui é o aumento da arrecadação. Se os investimentos se elevam, a poupança externa também pode se elevar, causado pelo aumento das importações, tá certo? Isso também é uma coisa importante, embora não esteja aqui no escopo da Tavares, que é os problemas de balanço de pagamentos que economias em desenvolvimento passam. Então, a gênese dessas ideias já estavam aqui. Qual que é a sacada do CALEC aqui? Ainda dele e que depois a Maria da Conceição vai conseguir avançar. É que do ponto de vista dinâmico, ou seja, ao longo do tempo, imagina que isso aqui está acontecendo várias e várias vezes, toda vez que a poupança dos trabalhadores estiver crescendo, a poupança pública estiver crescendo, a poupança externa estiver crescendo, isso significa que a capacidade produtiva das firmas está aumentando por causa dos investimentos, mas elas não estão vendendo o suficiente. Por que elas não estão vendendo o suficiente? Porque trabalhadores poupam, porque o governo poupa, porque o setor externo poupa. A consequência dessas poupanças adicionais é a elevação dos estoques. O que estoque é? Estoque de produto acabado, bem de capital acabado. Eu tenho mais estoque de capital de bem de capital acabado. Isso, do ponto de vista dinâmico, ou seja, ao longo do tempo, começa a fazer com que as firmas diminuam os seus investimentos porque aumentou a capacidade ociosa. Tá certo? Essa é a lógica básica do CALEC e é em cima dessa lógica que a Maria da Conceição vai avançar. Muito bem. Entrando nos pontos específicos que a Maria da Conceição começa a avançar. Então, entenda, a primeira perspectiva, ela é calequiana, certo? Ela está partindo de um pressuposto de uma economia que funciona, que entende essas identidades contábeis, tá? E vai construir a dinâmica a partir dessas identidades contábeis. O texto dela começa expondo, basicamente, aquilo que ela entende sobre duas visões equivocadas de desenvolvimento. Quais eram as grandes duas visões na perspectiva da Maria da Conceição naquela época? Nós estamos nos anos 70, tudo bem? Então, primeiro eu tenho uma visão neoclássica. A neoclássica é que a interpretação usual de que um país em desenvolvimento tem dificuldade para crescer é por causa de insuficiência de poupança. Da onde sai esse argumento? Esse argumento sai do modelo Solow, tá? Quando vocês forem estudar, eventualmente, o modelo de Solow, aqueles de vocês que já fizeram as matérias de macroeconomia e já viram o modelo de Solow, vocês vão ver, ou quem já viu, vai entender que o modelo de Solow, para você conseguir crescer a taxas de equilíbrio mais alta, aquilo que a gente considera de steady state growth, né,
o crescimento de estado estacionário da economia depende fundamentalmente da taxa de poupança. Então, quanto mais elevada for a taxa de poupança de uma economia, mais elevada vai ser seu nível de crescimento. Então, todo pensamento neoclássico ali dos anos 50 e 60 virava e falava para os países de desenvolvimento: olha, vocês crescem lentamente porque falta a vocês poupança. E caso vocês se lembrem, vocês devem ter, quem estudou economia brasileira ou vai estudar economia brasileira, foi criado nos anos 50 e principalmente nos anos 60 um conjunto de mecanismos que a gente chama de mecanismos de poupança forçada. Tá? Então, por exemplo, é criado o BNDES vai tirar determinado recurso ali, uma tributação compulsória em cima do salário. Por que você está fazendo isso? Porque isso é uma forma de obrigar as pessoas a poupar. Ela não está poupando por escolha, ela está poupando de forma compulsória porque existe uma tributação, entre aspas, tributação, porque não é exatamente um tributo, que coleta fundos, esses fundos vão ser colocados numa instituição pública, essa instituição pública vai fornecer empréstimos à população. A lógica disso, o objetivo dessa política é fazer o quê? Aumentar a poupança macroeconômica, tá certo? Obrigando os agentes a fazer o quê? Poupança forçada, tá? Então, Maria da Conceição entende que essa é uma interpretação equivocada se você quer atingir um maior nível de desenvolvimento. E segundo ponto, ela entende também que, no caso, os marxistas, eles tinham uma compreensão de que havia um descompasso ou uma contraposição entre lucros e salários, que é aquele elemento estático que eu falei para vocês. Se você considerar a renda como sendo estática, qualquer aumento dos lucros significa redução dos salários. Tá? Então, a interpretação marxista usual é que esse sistema tendia ele buscava significativamente o aumento dos lucros, negava trabalho e reduzia os salários, imaginando que havia uma contraposição. O que a ideia de dinâmica da Maria da Conceição Tavares vai demonstrar é que não existe contraposição quando você coloca o tempo na jogada. Tá? E a outra é a ideia de contraposição entre real e financeiro. Por quê? Porque toda a gênese da teoria do valor está imaginando aquilo que é a economia real. Certo? O que é economia real? Aquilo que eu sou capaz de produzir de bens. Tá? Então, quando eu estou falando lá em teoria do valor, eu estou falando em horas de trabalho colocado no sistema produtivo, horas de trabalho colocado na produção para produzir bens. E a economia também tinha sua dinâmica financeira que fazia o quê? Que descolava desse mundo real. Porque os valores financeiros, eles eram fictícios, eles eram abstratos. Não tinha por trás dele trabalho. Então, dentro dessa concepção teórica, real é uma coisa, financeira é uma outra órbita. É uma outra órbita que não faz sentido com o real, que se descola do real, em algum momento precisa se reaproximar do real, e esse momento de reaproximação do real são as grandes crises do capitalismo. A Maria da Conceição também entende que essa é uma interpretação equivocada, porque na verdade real e financeiro são elementos que se somam e se reforçam, e nada impede o lado financeiro de crescer indefinidamente enquanto eu tiver a possibilidade de criar dinheiro, criar crédito e outras formas de endividamento, que é a parte da teoria do endividamento dela. Tudo bem? Que é derivada de questões do Keynes e do Minsky, mas Minsky é contemporâneo a ela nesse caso. Tá? Então, ela entendia naquele primeiro momento que essas são as duas grandes percepções teóricas que estão norteando um conjunto de pensamentos ou um conjunto de debates nas esferas de debates que ela participava, e ela entende esses dois conceitos como equivocados. Tá bom? Entendendo aqueles conceitos como equivocados, ela vai defender a abordagem kalekiana que os elementos introdutórios eu apresentei para vocês no começo. O que são essas vantagens dessa economia kalekiana? Quais são as vantagens do pensamento kalekiano? Primeiro, entendimento dela. É um modelo orientado pela demanda final. Por que é orientado pela demanda final? Lembra dos esqueminhas que eu coloquei ali na frente, ali atrás, desculpa? Se a gente olhar lá os esqueminhas, por que ele é orientado pela demanda final? Porque a demanda final, que é isso aqui, investimento, consumo do capitalista e consumo do trabalhador, está explicando a geração de renda e está explicando a divisão de lucros e salários. Então, a demanda orienta o modelo, tá certo? A demanda orienta o resultado do modelo. Outro elemento importante, existe uma análise da distribuição funcional da renda. Aqui tem uma inspiração em Marx. O que é a distribuição funcional da renda?
A renda se dividia ali em lucros e salários. Fazer essa divisão de lucros e salários é uma forma de entender, é a primeira forma de entender como a distribuição de renda afeta o sistema econômico, como que a distribuição de renda afeta o processo de desenvolvimento e o processo de crescimento. Alguns desses elementos a gente só vai compreender aqui pós anos 90 a importância desses elementos para o desenvolvimento, mas que já era de alguma forma intuitivo para Maria da Conceição. Outro elemento importante que ela entende é: não considera oferta e demanda como elementos separados do processo de produção, uma vez que usa uma análise setorial. Então, a grande vantagem da análise setorial é entender que oferta e demanda não estão separados, ou seja, aquilo que foi produzido por um outro setor, por um setor, é comprado por outro setor. O investimento que entrou no setor 1, que são as entradas do setor 1, são gastos do próprio setor 1, são gastos do setor 2 e são gastos do setor 3. Tá? Então, isso significa que quem oferece bens de consumo recebe a demanda dos outros setores. Quem produz bens de consumo, quem produz bens de capital, no formato de investimento, departamento 1, recebe os gastos do próprio departamento 1, do departamento 2 e do departamento 3. Tá? Então, oferta e demanda não são coisas dissociadas de si. Por que isso aqui é importante? Porque muito daquilo que a gente estuda em uma concepção de economia neoclássica, oferta e demanda são feitas por agentes o quê? Independentes, não relacionados. E o que ela está colocando aqui, quando você usa a lógica setorial, você percebe que, na verdade, esses agentes são interdependentes e interrelacionados. Tá? O principal corolário, ou seja, a principal consequência dessas principais vantagens, dessa forma de ver a economia, é que o investimento se torna uma variável fundamental da dinâmica econômica. Em que termo? Ele é componente da demanda, porque ele representa a aquisição de bens de capital. E ele aumenta ao longo do tempo a capacidade de oferta, tanto via aumento da capacidade produtiva, porque toda vez que você faz investimento, você aumenta o estoque de capital. Se tem mais estoque de capital na economia, tem o quê? Mais capacidade de produzir bens nessa economia. E esse elemento vai ficar claro só lá em Kaldor, ele também aumenta a produtividade global desse capital, porque os investimentos crescentes representam, em algum volume, aumento de tecnologia. Aumento de tecnologia representa aumento de produtividade. Esses a gente vai conseguir desenvolver muito a posteriori em economia. Tá? A gente não vai ter essa clareza na época que tanto que o Kalec desenvolveu esses conceitos, quanto que a Maria da Conceição está utilizando. Tá? Mas ao compreender isso, ou seja, ao compreender esses elementos dessa análise, ela já vai conseguir fazer um conjunto de avanços em cima dessa lógica kalekiana, tá certo? Quais são esses avanços? Ou seja, quais são as primeiras inovações que Tavares fez no modelo kalekiano? Primeiro, ela vai demonstrar que quando você considera o tempo, não existe mais uma contraposição entre lucros e salários. Em que sentido? Vamos imaginar a hipótese que ela está testando aqui, entre aspas, testando, né, que ela está colocando em prática no modelo kalekiano, é o seguinte: se existe contraposição entre lucros e salários, para esse sistema acumular e se expandir, lucros precisam crescer. Então a hipótese marxista usual é que o quê? Os lucros crescem, os salários decaem. Se você coloca o tempo nessa perspectiva, o que acontece com o decaimento dos salários ao longo do tempo? Bom, no tempo 1, se caírem os salários, automaticamente, quem depende dos salários para consumir, vai consumir menos. Então, o consumo do trabalhador no tempo 1 também decai. Ok. Mas o consumo do trabalhador no tempo 1 é o quê? É renda, é a renda total que o departamento 3 recebe. Então, o lucro do departamento 3 cai no tempo 1. Certo? Se o lucro do departamento 3 cai no tempo 1, ou seja, diminuiu o ritmo de acumulação do departamento 3, no próximo período, tempo 2, ele decide investimentos. Cai o volume de investimento do departamento 3. Qual que é o problema? O investimento do departamento 3 é o quê? Receita do departamento 1. Então, começam a cair o quê? Os lucros do departamento 1 no tempo 2. Consequência da queda dos lucros do departamento 1 no tempo 2. O departamento 1 no tempo 3, ou seja, está reduzindo o seu ritmo de acumulação, ele vai fazer o quê? Reduzir os investimentos. É só você continuar essa lógica, entre aspas, ad infinito, que você vai ver que a economia vai o quê?
vai encolher perpetuamente, porque você teve um encolhimento dos salários. Tá? Então, o primeiro ponto que ela consegue demonstrar, quando ela compreende ou desenvolve os seus conceitos de dinâmica, ou seja, a passagem do tempo e a interconexão setorial, é que não existe contraposição de salários e lucros. As duas coisas precisam crescer. Tá? O que não significa que quando essas duas coisas estiverem crescendo, eu não terei mudanças na composição do quê? Da razão lucro por renda e salário por renda. Ou seja, eu não terei mudanças na distribuição funcional da renda. Eu não mudarei, ou seja, não significa que eu não irei mudar as relações de desigualdade dessa economia. Tá certo? Por que essa contribuição é importante? Por que essa contribuição específica da Tavares é importante? Porque isso aqui é a gênese daquilo que a gente chama de modelos wage-led. Tá? Em macroeconomia keynesiana, especialmente pós-keynesiana, vai existir um conjunto de modelos que vão surgir aqui ó, nos anos 80, tá certo? E nos anos 90, e que vão desenvolver um conjunto de ideias para falar o seguinte: olha, a economia não cresce necessariamente com acúmulo de lucros. Mas quem teve essa ideia de que a economia cresce com acúmulo de lucros? Foi o Caldor. O Caldor era o principal economista que debatia crescimento econômico com solo, só que o Caldor tinha a perspectiva que a gente chama hoje de heterodoxa. Ele era um keynesiano da Cambridge inglesa, enquanto Solow era um keynesiano da Cambridge americana, tá certo? Estava lá em Harvard. A contraposição dessas ideias, embora você tinha contraposição de modelos, ambos concordavam com a ideia de que crescimento dos lucros, macroeconômico dos lucros, representava maior capacidade de se elevar os investimentos. A questão é que no modelo do Solow, esse crescimento dos lucros impactava no aumento da taxa de poupança. Tá? Esse ponto era demonstrado pelo Caldor no seu texto de 57. Tá? Então havia essa percepção de que aumentar lucros gerava maior nível de crescimento. Essas ideias, essa combinação de ideias de Solow e Caldor é o que resulta num conjunto de políticas econômicas que são feitas ali nos anos 50, principalmente nos anos 60, que visam concentrar renda em favor dos lucros, porque entendia-se que isso geraria um maior nível de crescimento econômico. Quem vai demonstrar que não é bem assim com um modelo matemático vai ser o quê? Esses caras aqui. Tá? Só que repare, 84, 90, 78, essas ideias, de um ponto de vista intuitivo, ainda não matemático, já estavam claras para Maria da Conceição. Tá? Outro elemento importante dessa contribuição, introduz a dinâmica, ou seja, a passagem dos tempos nas relações intersetoriais. A gente só vai conseguir compreender isso com clareza do ponto de vista matemático, ou seja, essas ideias que estão expostas textualmente nas palavras da Maria da Conceição, vai ser compreendida por nós, do ponto de vista matemático, praticamente só nos anos 2010. Né? Então, nós estamos falando de 78, mais de 30 anos depois. Certo? Quase 40 anos depois. Tá? É só aí que a gente consegue entender como que essas relações intersetoriais e de diferença entre lucros e salários afeta a função investimento agregada da economia. Eu coloquei aqui uma referência que demonstra como que a gente chega lá. Eu não irei desenvolver essa nova equação dos investimentos aqui, porque não é o propósito, tá? Só está aqui a referência caso algum de vocês deseje consultar. Então, repare, 78, a gente vai conseguir desenvolver alguma coisa em 2016. As ideias intuitivas estavam colocadas pela Maria da Conceição 30 anos antes da gente conseguir desenvolver um modelo que use essas ideias. Tá? Então, repare, a antecipação no tempo demonstra o quanto os trabalhos são, o quanto um trabalho é inovador. Tá? Muito bem. Que mais? Outro ponto importante das inovações da Tavares é que, do ponto de vista dinâmico, as alterações da distribuição funcional da renda, ou seja, a razão salário-renda ou a razão salário-lucro, vai depender basicamente do quê? Vai depender da capacidade de imposição de markup das firmas. O que vai alterar ao longo do ciclo o nível de preços
vai ser a capacidade de imposição de markup por parte das firmas. Quanto maior for essa capacidade de imposição de markup, ou seja, do seu poder de mercado, mais as firmas vão conseguir capturar uma fração da renda para si, aumentando o quê? A proporção dos lucros na renda, tá? Essa percepção, junto com essa ideia aqui de o poder de barganha dos trabalhadores também afetar essa razão. Por que o poder de barganha dos trabalhadores afeta essa razão? Porque conforme vai subindo o nível de emprego, mais os trabalhadores conseguem pressionar por salários mais elevados, e aí você consegue transferir distribuição funcional da renda dos lucros para os salários. A combinação desses dois fatores é aquilo que altera na percepção da Tavares a distribuição funcional da renda. E aonde se mostra isso? A gente só vai entender anos depois, tá certo? 78, a gente vai entender isso aqui em 98, tá certo? Com esse autor aqui, que é o cara que vai fazer a principal contribuição daquilo que a gente chama de equação dos preços de um ponto de vista pós-keynesiano. Os preços são definidos por 1 mais markup, fração dos salários na renda, tá certo? Então, entenda, fração dos salários na renda representa a variável de custo da firma. Então, a firma tenta repassar esse custo para os preços. O poder dela passar esse custo acima do custo, do próprio custo, depende do quê? Do mizinho aqui, que é meu grau de markup. Tá certo? Então, toda vez que eu tiver aumento do markup, ou seja, aumento do markup é o seguinte: eu tenho menos empresas, maior nível de concentração de mercado, e essas empresas agora têm maior capacidade de impor seus preços. Isso vai ter uma elevação dos preços. Essa elevação dos preços aumenta a razão lucro-salário e a razão lucro-renda e diminui a razão salário-renda. Esse fenômeno a gente chama de inflação de lucros, tá certo? Ele é um fenômeno que o Keynes tenta explicar lá em 1930, mas fica extremamente confuso da forma como ele colocou. O outro fenômeno, que é o poder de barganha dos trabalhadores, é o seguinte: eleva-se o nível de emprego, ou seja, eleva-se o nível de atividade, aumenta-se o nível dos salários. Esse aumento dos níveis de salários significa o quê? Aumento da razão salário-renda e redução da razão salário-lucro. Entenda, esse aumento da razão salário-renda vai gerar o quê? Aumento dos preços. Tá? Isso é o que a gente vai chamar de inflação de bens de consumo ou um efeito redistributivo da inflação a depender das relações setoriais. Mais para frente eu vou desenvolver esse conceito. Tá? Intuitivamente, esse pensamento aqui está na Tavares, tá? Isso aqui está tudo na Tavares. O que ela está dizendo aqui? Ó? Isso aqui é o que acontece no crescimento. Quando o país está na sua... aquela economia está no seu momento de crescimento. O nível de emprego está crescendo, os salários estão crescendo, a participação dos salários na renda está crescendo, o lucro está caindo. Tá? Esse é o momento de crescimento. Aqui é o momento que você entrou em crise. As firmas, para se proteger da crise econômica, que representa queda de demanda, ou seja, queda da capacidade de vender, elevam seu markup, elevando preços e transferem, do ponto de vista de distribuição funcional, salários para lucros. Tá? Essas ideias elas já estavam esboçadas ali nos textos da Maria da Conceição Tavares, mas é só muito tardiamente, nós estamos falando aqui de 2010 para frente, que autores pós-keynesianos vão falar o seguinte: olha, esse processo que a gente está observando aqui, ó, de transferência de lucro para salário, ou seja, esse processo de crescimento, é o que a gente pode entender de desenvolvimento. Tá? Então, sair de uma economia que cresce com lucro e migrar para uma economia que cresce com salário é o que a gente pode entender como desenvolvimento. Tá? Esse vai ser um entendimento que vai aparecer só 2010 para frente. Tá bom? Mas já era intuitivo aqui no pensamento da Maria da Conceição em 78. Tá bom? Outras questões aqui relevantes. Esses elementos anteriores que eu esbocei para vocês são elementos que a Tavares colocou em cima da teoria Kalekiana. Então, todas as interpretações anteriores são interpretações que ela fez a partir do Kalec, ela conseguiu deduzir a partir do Kalec. Com essas deduções anteriores, ela vai formular aquilo que ela chamou de teoria do crescimento desequilibrado. Por que é uma teoria do crescimento desequilibrado? Lembra
os pontos de contraposição que ela está colocando? Era a perspectiva neoclássica, a perspectiva marxista? Pois é. A perspectiva neoclássica construiu uma teoria de crescimento equilibrada. Então, a principal contraposição aqui é em relação a essa ideia de estado estacionário de crescimento equilibrado. Tá? E ela vai usar aquele conceito do quê? De distribuição funcional da renda, do ponto de vista dinâmico, para falar como que o crescimento intersetorial ele é desequilibrado, ele gera desequilíbrios, e esses desequilíbrios é que explicam os limites no caso, né, que ela está estudando no caso brasileiro, esses desequilíbrios explicam o caso brasileiro. Tá bom? Então vamos lá. O básico dessa teoria do crescimento desequilibrado. A fase de crescimento do ciclo. Como que ocorre a fase de crescimento do ciclo? Eu tenho a expansão, isso daqui é o que a gente chama a variável convencional na macroeconomia keynesiana, que é o seguinte, capacidade ocupada. Tá? O quanto eu estou ocupando a minha capacidade industrial. Então, na hora que o ciclo vai começar a crescer, a minha capacidade ocupada das firmas está crescendo. O estoque de capital que estava parcialmente ocioso começou a ser ocupado, começou a ser cada vez mais ocupado, cresce essa capacidade, esse nível de ocupação do capital, e eu passo o quê? Eu passo a investir. Por que eu passo a investir? Eu quero expandir a quantidade de capital e voltar para algum nível ideal de capacidade ocupada. Vamos supor que isso aqui começou a chegar em 85%. Na hora que chegou em 85%, eu investi para fazer o quê? Para tentar voltar para 80%, que eu considero, enquanto firma, um valor seguro. Tá? Na hora que eu faço isso, esses investimentos, eles começam a acelerar o quê? Nível de emprego, acelerar o nível de emprego, começa a fazer o quê? Acelerar a composição dos salários e eu vou ter um aumento dos salários reais. Tá? Ou seja, a minha capacidade de repassar preço é menor do que a capacidade dos salários crescerem nesse nível, nessa etapa inicial de crescimento das firmas. Tá? Esse aumento da capacidade ocupada, ele também representa um aumento da concorrência entre as firmas. As firmas estão concorrendo mais entre si, porque a demanda, capacidade ocupada mais elevada significa demanda mais alta. Então as firmas competem para capturar esse crescimento da demanda. Competir para capturar esse crescimento da demanda significa que elas vão reduzir o seu poder de markup. Certo? Ao reduzir o seu poder de markup, eu teria uma tendência de queda dos preços e uma redução do quê? Dos lucros na renda. E, em contraposição, o aquecimento da economia gerado pelos investimentos aqui significa aumento do nível de emprego, que eleva o nível de salários, eleva a participação dos salários na renda e eleva o nível de preços. O que eu tenho aqui nessa contraposição? Aqui tem preço subindo, aqui tem preço caindo, a depender de qual efeito é maior, vai definir se os preços se eu estou tendo inflação ou se eu estou tendo desinflação. Em geral, estou tendo inflação, tudo bem? Mas isso significa, essa tendência junto com essa tendência e aumento dos salários, cria esse aumento do salário real. Certo? Então, o poder de compra das pessoas está crescendo. Tá certo? Em algum momento, eu vou começar a fazer o quê? A fase de crise do ciclo. A fase de crise do ciclo ela vai acontecer porque vai cair a capacidade ocupada das firmas. Tá? Por que vai cair a capacidade ocupada das firmas? Retoma aqueles conceitos do Calecki anteriores. É porque as poupanças dos outros agentes estão crescendo. Aqui, por exemplo, vocês já têm uma dica de uma poupança que pode estar crescendo. É o quê? Se eu tenho aqui aumento do salário real, se esse aumento do salário real significar aumento persistente da poupança do trabalhador, gradativamente isso está criando o quê? Capacidade ociosa na firma. A firma não está vendendo tudo que ela está sendo capaz de produzir. Tá? Isso também pode acontecer com os outros setores. Aqui, com os outros agentes da economia, que são o governo e o setor externo, que não fazem parte da análise da Tavares no modelo aqui mais geral. Tá? Vai ter apenas pinceladas a respeito do que ela vai falar sobre o setor externo e sobre o governo. Tá? A fase, então, de queda do ciclo começa quando você tem um excesso de capacidade ociosa, ou seja, começa a cair a capacidade ocupada, as firmas começam a reduzir seu nível de investimento, a redução dos níveis de investimento representa a redução dos salários reais. Tá?
Essa redução da capacidade ocupada, as firmas respondem a isso com aumento do markup. Por quê? Na tentativa de elevar seus lucros. Tá? É uma tentativa de manter os seus lucros mais acelerados. As firmas começam a fazer o quê? Imposição de um markup maior, que significa aumento dos preços e o aumento da fração dos lucros na renda. A redução do nível de emprego, que é consequência da redução dos níveis de investimento, reduz os níveis de salário, que reduz os níveis de salário na renda, que reduzem os preços. Aí repara aqui, ó, preço subindo, preço caindo, o efeito que for maior vai definir basicamente se eu tenho desinflação ou inflação, tá bom? Não importa aqui qual que é o caso para nós, tá? Isso aí vai variar de momento histórico para momento histórico. Só que esses preços nesses níveis relativamente estáveis, combinados com queda de salário, resultou no quê? Queda do salário real. Tá? Essa queda do salário real ajuda a explicar a queda da participação dos salários na renda e o crescimento da participação dos lucros na renda. Tá certo? Isso significa, aquilo que eu já adiantei para vocês, se eu imaginar que meu ciclo de crescimento, se a fase de crescimento do meu ciclo dura bastante tempo, que ele não é curto, que ele consegue durar um longo período de tempo, eu estarei ao longo desse período de tempo transferindo lucro na participação da distribuição funcional para renda. Certo? O Paley, quando vai, nesse texto de 2021, quando ele vai analisar as novas teorias de desenvolvimento que estão surgindo no Brasil, ele vai retomar justamente esses conceitos. Ele vai falar, olha, tem um conjunto de novas teorias de desenvolvimento surgindo no Brasil, ele está falando especificamente do novo desenvolvimentismo, e fala, olha, boa parte desse novo desenvolvimentismo está pensando em fazer o quê? Acelerar a participação dos lucros na renda. No entanto, acelerar a participação dos lucros na renda não é o que ele entende como o desenvolvimento tradicional ou clássico, que seria esse processo que a Tavares está destacando aqui. Ó. A participação dos salários na renda vai crescendo gradativamente. Esse conceito faz sentido? Faz. Quando a gente olha as economias desenvolvidas hoje, a maior parte delas tem uma fração bastante significativa do salário na renda agregada e uma participação menor dos lucros na renda agregada. Então, não é um conceito completamente, não é um conceito descabido, não. Faz todo sentido quando você olha os números, tá? Quando você pega as economias, por exemplo, mais desenvolvidas, mas que, desculpa, as economias desenvolvidas, mas que não são tão desenvolvidas assim, elas vão apresentar o quê? Maior participação dos lucros e menor participação dos salários na renda. Tá? Então, essa explicação faz bastante sentido. Tá? Esse entendimento faz bastante sentido com os dados que a gente tem. Detalhe, esses dados a gente tem hoje, tá? Eles foram produzidos nos anos 2000 para frente. Antes disso, a gente não tinha, com exceção da economia norte-americana, dados consolidados para analisar essas distribuições funcionais da renda dessa maneira. A gente tinha só relações intuitivas. Então você fala, ó, peguei aqui dados do censo, estou vendo o que está acontecendo no censo, deduzo que a partir de dados do censo deve estar acontecendo isso. Tá bom? Muito bem. Dentro dessa teoria do crescimento desequilibrado, a Tavares vai entender que o principal problema, o que vai tornar esse crescimento desequilibrado, o que vai tornar esse crescimento limitado, é quando eu analiso as coisas dos ponto de vista setorial, certo? Por quê? Porque tudo que eu imaginei, tudo que eu coloquei ali anteriormente, no slide anterior, imagina que esses fenômenos, os fenômenos aqui de expansão do ciclo, eles estão acontecendo simultaneamente em todos os setores. E se eles não estiverem acontecendo simultaneamente em todos os setores? E se eles estiverem acontecendo de forma desequilibrada? Tá certo? A principal contribuição, no caso aqui, à teoria kalekiana, usando questões setoriais que a Tavares está fazendo. Tá? Quais são os desequilíbrios setoriais possíveis? Então, ela vai desenhar um aqui. Ó. Imagina que eu tenho aumento da capacidade utilizada do setor 3. Isso aumenta os investimentos do setor 3 e isso aumenta os salários reais do setor 3. Mas, em contraposição, eu tenho redução das capacidades utilizadas do setor 2 e do setor 1, aumento de redução dos investimentos do setor 2 e do setor 1 e redução dos salários reais do setor 2
e no setor 1. Qual que é o resultado geral desta composição setorial? O resultado geral dessa composição setorial é um baixo crescimento econômico com inflação, tá certo? Então, quando ela desenhou esse desequilíbrio setorial, ela está dando a explicação dela para a estagflação dos anos 70. Olha só, ela escreveu em 78, o mundo desenvolvido vivia um processo de estagflação, ou seja, estavam estagnados, não cresciam, e além de não crescer, vinha o quê? Aumento da inflação. Em geral, a interpretação keynesiana convencional, não Hayeckiana, é a espiral de preços e salários. Então, os salários estavam subindo, você tinha pressão desses salários para subir, as firmas passavam esses aumentos dos salários para os preços, que naquele ambiente significava pressão para novos aumentos salariais e você criava uma bola de neve. Tá certo? O que ela está falando aqui é que não, veja bem, a questão do aumento dos salários, a questão da pressão sobre os salários para aumento dos custos, está vindo do setor 3. Está vindo do setor que produz bens de consumo, tá certo? Que produz bens de consumo assalariado. Os outros setores, na verdade, têm pressão de queda dos salários. Só que esses dois setores, frente a essa pressão de queda dos salários, eles vão estar fazendo o quê? Olha lá para a fase de queda do ciclo, eles vão estar fazendo aumento da imposição do markup. Certo? Eles vão estar tentando repor lucros com aumento de imposição do markup. Então, a explicação dela para a estagflação é: eu tenho uma pressão de salários em um setor, o setor 3, e duas pressões do quê? De aumento de markup em outros dois setores. Então, eu tenho uma mudança de composição. Não é simplesmente pressão de salário que gera pressão de preço, que gera nova pressão de salário. Não. Eu tenho uma pressão de markup e tenho uma pressão de custo. Tá certo? Como os dois setores dinâmicos, os setores que estão caindo, os setores que estão com alta capacidade ociosa, baixa capacidade produtiva, eles não estão investindo. Se esses dois setores não estão investindo, eu não cresço. Tá certo? Eu não consigo elevar meu nível de crescimento econômico, eu entro em estagnação. Tá? Então, essa era a explicação fundamental para ela, que ela deu para a estagflação dos anos 70. Tá? Isso aqui está lá no capítulo 1, mas está bem, sabe, 1, 2, 3 parágrafos ali, bem pontual, ela nem chega a mencionar a estagflação, você já pode derivar que o que ela está querendo dizer aqui é estagflação, porque essa é uma preocupação dos anos 70. Tá bom? O que ela entende, por exemplo, que é o problema fundamental dos modelos de Solow e do modelo de Caldor do ponto de vista setorial. Solow e Caldor foram aqueles que fizeram os dois modelos de crescimento. Tá? Então, esses modelos de Solow e o de Caldor, eles estão imaginando, ela fala, ó, eles chegam a alguma coisa como um crescimento estacionário que é recorrente, que dura infinitos tempos. Por quê? Porque eles estão imaginando um desequilíbrio setorial que não pode persistir. Que desequilíbrio setorial que não pode persistir é esse? Eles estão imaginando que o que acontece é que o setor 1, responsável por produzir os bens de capital, ele está sempre com capacidade produtiva, com capacidade ocupada crescente, está sempre realizando novos investimentos e está sempre expandindo os seus salários reais. O problema que ela vai mencionar, e aí a grande crítica dela a esses modelos, aos modelos tanto do Solow quanto do Caldor, é o seguinte: se o departamento 1 sempre cresce à frente dos demais, e aí não importa se você está imaginando que os dois outros departamentos estão em crise ou se os outros departamentos estão simplesmente estagnados ou crescendo mais lentamente. Isso significa que, eventualmente, o departamento 1 não vai ter demanda suficiente. Por quê? Porque quem compra os bens de capital que o departamento 1 produz são os outros dois departamentos. Lembra daquilo que ela falou que é a grande vantagem do modelo Hayeckiano? Olha, eu consigo ver as entradas e saídas, eu consigo ver conexão direta, setorial, entre oferta e demanda. É isso que ela está falando aqui. Tá? Então, se você pensa desse ponto de vista Hayeckiano com conexão de oferta e demanda, você vai concluir que esses estados estacionários de crescimento construídos pelo Solow e pelo Caldor, eles são elucubrações hipotéticas e teóricas, mas na prática, entre aspas, ou seja, aquilo que acontece ano a ano nos nossos curtos prazos, algo impossível. Tá? Porque a falta de demanda para o departamento 1 significa que, eventualmente, o quê? A capacidade ocupada do departamento 1 no tempo 1 vai ser maior do que no tempo 2, ou seja, a capacidade ocupada começa a cair. Na hora que a capacidade ocupada começar a cair do ponto de vista dinâmico,
da passagem do tempo, esse departamento vai fazer o quê? Vai reduzir os investimentos. Então, eu não consigo manter esse estado estacionário de crescimento perpétuo por causa de um desequilíbrio setorial. Ele só seria possível se todos os setores estivessem fazendo isso aqui de forma simultânea, conjunta e mais ou menos equilibrada. Tá? Então, esses modelos de crescimento de steady state, ou seja, de crescimento estacionário, eles vão ser modelos que vão apresentar lucros crescentes como as suas hipóteses originais imaginavam, mas eles têm tendência estagnatória, ou seja, se você reforçar, se você criar políticas que promovam os princípios hipotéticos desses dois modelos, a tendência disso é estagnatória. Então, entre aspas, está aí uma das explicações, ou está aí uma das possíveis explicações por que a economia brasileira, nos seus anos 70, ela tendeu à estagnação. Ela seguiu esse conjunto de políticas que redistribuía a renda dos lucros, dos salários para os lucros, concentrava nos lucros, mas gerava capacidade ociosa no setor produtor de bens de capital. E aí, eventualmente, você vai estagnar, você não vai conseguir construir esse estado estacionário de crescimento de longo prazo, hipotético que os modelos imaginavam que acontecia. Tá bom? Muito bem. E aqui eu selecionei, é só essa única citação que eu selecionei aqui, porque ela é bastante legal, tá bom? Então, essa é a única citação que eu coloquei, e ela resume essa ideia no seguinte sentido: qual que é a natureza da instabilidade econômica? A acumulação de capital para por si mesma, pelas razões apontadas pelos vários autores que estamos invocando, os autores keynesianos, tá certo? Para pela força ou fraqueza da concorrência, ou seja, composição do markup, entre os vários capitais, pela acumulação de capacidade ociosa, redução da capacidade ocupada, que se produz no descompasso entre investimento que atrai e investimento em cadeia, e o escoamento da produção corrente, ou seja, o problema setorial. Se eu tenho problemas de composição setorial, eu vou parar de crescer, tá certo? A acumulação vai parar de existir. Pela anarquia da produção capitalista, esse descompasso setorial, que move expectativas de rentabilidade para cima quando tudo vai bem e se reverte bruscamente quando o endividamento é excessivo e se torna inaceitável. Esse é um dos pontos que a gente vai discutir daqui a pouquinho, que ela está pensando no ciclo de endividamento. Assim, o mercado que se criava a si mesmo some como uma miragem, ou seja, o mercado que crescia causou sua própria crise. Tá? Vários desses conceitos que estão aqui nesta citação, a gente vai compreender de maneira mais detalhada, principalmente isso aqui, ó, o mercado que cria a si mesmo some como uma miragem, num texto Godley, de 99, olha só, 99, 20 anos depois, que chama 7 Processos Sustentáveis, que é o seguinte: quais são esses elementos que estão gerando, que eu estou observando no momento de expansão, mas se esses elementos aparecerem, esses processos insustentáveis aparecerem, o mercado vai sumir com uma miragem. Quais são eles? Certo? Eu consigo fazer isso hoje utilizando um conjunto de dados lá das matrizes de fluxos e fundos. 20 anos depois, você tem uma exposição do Godler sobre isso, que resume basicamente essas perspectivas da Maria da Conceição Tavares. Tá? Resumindo, eu acabei falando isso já na citação ali, mas agora só para resumir o conceito. A acumulação de capital para si mesmo. Por quê? Força ou fraqueza da concorrência. Alterações do markup, da dinâmica intersetorial. Pela acumulação de capacidade ociosa, redução da capacidade ocupada intersetorial. Anarquia da produção capitalista. Mudanças exógenas nas expectativas de retorno que impulsionam novos investimentos. E quando o endividamento é excessivo e risco inaceitável, ou seja, o ciclo de endividamento. Só repetindo aqui, isso aqui é importante por quê? Porque agora eu vou começar a discutir com vocês o ciclo de endividamento. Tá? O ciclo de endividamento que a Tavares está colocando, ela vai partir de um conjunto de princípios que são kalekianos e keynesianos. Contemporâneo a ela, tinha um outro autor fazendo exatamente a mesma coisa, que se chamava Minsky. Minsky escreve o primeiro livro em 75, dela é 78 aqui, então são contemporâneos. Então ela ainda não tinha lido aqui em 78 esse texto, mas a ideia essencial do Minsky vai ser concluída em 86. Tá? Então, um conjunto de ideias aqui a respeito de ciclo de endividamento, elas já estavam sendo desenvolvidas nos anos 70. E a Conceição chegou exatamente nas mesmas conclusões
do Minsky. Tá? Olhando o quê? Olhando o Kalecki. E olhando o Kalecki, eu aproveitei aqui esse momento e trouxe uma citação muito importante do Kalecki, que é o seguinte. Ele vai dizer, num dos seus livros dele, no livro de 36, que é a Teoria da Dinâmica Econômica, ele vai falar o seguinte, eu descobri o que a economia realmente fala, né, o que a economia realmente trata. Ela é a ciência de se confundir estoque com fluxo. Tá? Por que isso aqui é importante? Porque inúmeras vezes teorias precedentes a esses conceitos de ciclo de endividamento, aos conceitos minskianos, e a ideia de poupança e investimento desenvolvida pelo Keynes, muitos economistas confundem a variável que é chamada de fluxo, uma variável que é chamada de estoque. Tá? Economistas pré-keynesianos, em geral, eles vão criar a teoria dos fundos imprestáveis. A teoria dos fundos imprestáveis é um bom exemplo de confusão de fluxo e estoque. Você está imaginando que poupança é um acúmulo de fundos que está sendo emprestado para fazer investimento naquela teoria. Só que acúmulo de fundos não é poupança, é estoque, poupança é fluxo. Então havia ali um conjunto de maus entendimentos a respeito da natureza das variáveis econômicas que a gente estava usando. Como que a Tavares está entendendo ali o ciclo de endividamento a partir de uma perspectiva keynesiana e kaleckiana? Ela fala o seguinte, olha, se lá atrás meu ciclo depende da realização dos investimentos, e esses investimentos eles foram feitos porque eles foram estimulados porque aumentou a minha capacidade ocupada, com que dinheiro eu fiz os investimentos? Essa é a primeira pergunta. Da onde veio o dinheiro para fazer esses investimentos? Veio de empréstimos, tá certo? Então, eu vou ter aqui um aumento da variação dos empréstimos que as firmas pegaram nos bancos, tá certo? Esse aumento da variação dos empréstimos é um estoque. Tá? Só que esse estoque vira fluxo no formato dos investimentos. Por efeito multiplicador, lembra aquele conceito keynesiano de efeito multiplicador? Pois é, por efeito multiplicador, os investimentos mudam e viram a renda. Os investimentos viram a renda, tá certo? Desculpa, os investimentos viram a renda. A renda também é um fluxo. A parcela da renda que não é consumida vira poupança, que também é fluxo. Agora, em geral, muitos economistas, eles entendiam que isso aqui desaparece. Poupança, no fim das contas, é igual ao investimento e desapareceu. Poupança não desaparece. Poupança vira variação. Eu coloquei aqui variação de depósitos, tá? Entenda por variação de depósitos como variação dos estoques de riqueza. Por quê? Porque esses depósitos, você está imaginando uma economia bancária bastante simples, vão ser utilizados para comprar algum tipo de riqueza. Títulos públicos, ações, títulos privados, tá certo? Esse mundo dos estoques aqui, ó, pode ser muitas vezes maior do que o mundo dos fluxos. Esse é o ponto que a Maria da Conceição está criticando em relação aos marxistas. Nada implica que isso aqui tem que ser igual a isso aqui. Nada implica que o crescimento dos estoques de riqueza tem que se convergir para o volume de fluxo, para o fluxo de renda, para a produção de bens. Não precisa. Isso aqui pode ser N vezes maior e pode ser inclusive crescente. Certo? Então, esse é um dos principais pontos. A teoria dela de ciclo de endividamento é um dos principais pontos de contraposição àquilo que ela entendia como crítica ao marxismo, tá certo? Ao marxismo da época dela, tá certo? Dessa forma, se eu pego aquelas relações kaleckianas usuais, eu vou ter que o aumento dos investimentos que resultou no aumento da poupança dos capitalistas, ou seja, das firmas, vira aumento de uma riqueza financeira das firmas, certo? De uma maneira muito intuitiva, você pode imaginar que as firmas depositam isso e mantêm isso aqui como lucros retidos, certo? E um conjunto de ativos que as firmas decidem o que colocar, tá certo? Esse aumento dos investimentos que vira poupança do trabalhador vai virar os depósitos, aumento da variação dos depósitos do trabalhador. Que ele vai poder comprar o que com isso aí? Um monte de ativo financeiro. Todos que eles quiserem, ou todos que estiverem disponíveis para ele comprar. Esse aumento do investimento que vira aumento da poupança pública, também vira o quê? Aumento dos depósitos do governo, tá certo? O que significa aumentar os depósitos do governo? Eles reduzem
dívida pública. Tá? Outro elemento importante, o aumento dos investimentos, que vira poupança externa, também vira aumento dos depósitos externos, que significa o quê? Os agentes externos comprando ativos financeiros na nossa economia. Isso é financiamento externo. Isso é uma forma de vir financiamento externo. É com essa lógica aqui que a gente vai discutir, não aqui na exposição de hoje, mas em economia de forma geral, é com isso aqui que a gente discute os problemas de equilíbrio de balanço de pagamentos. Inclusive problemas de balanço de pagamentos que a gente vive hoje. Problemas no quê? Nessa decisão dos agentes externos, onde eles vão alocar a riqueza deles internacionalmente, fornecendo financiamento para países em desenvolvimento ou não, ou parando de fornecer financiamento para países em desenvolvimento. Certo? Então, essa lógica aqui ajuda a explicar, por exemplo, essas diferenças de fluxo estoque e muito do que a gente vai compreender hoje a respeito de aqueles processos insustentáveis que eu falei para vocês em relação, que foram constituídos pelo Godel. Essas relações aqui estão expostas basicamente ali no texto do Tavares de maneira textual, ainda intuitiva, sem um cálculo rebuscado, como vai aparecer nos autores mais modernos, mas de qualquer forma, 20 anos antes do texto do Godel. Então, só para, de certa forma, eu já acabei repetindo esse tipo, acabei falando alguma dessas coisas anteriormente, mas só para consolidar o que o pensamento é, nesse ciclo de endividamento, não existe contraposição entre real e financeiro, mas uma associação entre ambos pelo circuito de financiamento. Tá? Aquilo que a gente chama, essa relação aqui acima, essa relação aqui, ó, a gente chama de circuito de financiamento. Tá? Tem várias formas de estudar isso aqui, tá, da maneira mais intuitiva. O que significa isso? Que toda vez que esse circuito se repete, ou seja, cada vez que eu estou fazendo investimento, aquele circuito está se repetindo, está se repetindo, está se repetindo, está se repetindo. E enquanto ele está se repetindo, o estoque de riqueza está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo. E eu faço isso com a expectativa de que eu consigo pagar as dívidas que eu estou gerando pela repetição disso daí significativamente. Se as N repetições disso daí estão gerando de tal forma um volume de dívida que eu espero pagar com o quê? Com os rendimentos futuros. Então, eu imagino que a economia continuando a crescer, eu vou continuar o quê? Eu vou conseguir o quê? Pagar o meu endividamento. Entenderam lá atrás aquele conceito que ela expôs lá, quando o endividamento torna-se inaceitável? Por que ele se torna inaceitável? Porque esse cara aqui, ó, que fornece os empréstimos, é o banco. São os agentes financeiros. Certo? Quando os agentes financeiros falam, nossa, você firma que está investindo, você capitalista que está investindo, já tem tanto estoque de dívida acumulado que eu não acho que o atual fluxo de renda, o atual nível de crescimento da economia consegue pagar isso aí. Na hora que ele fala isso, o que ele faz? Interrompe o fornecimento de crédito. Na hora que interrompe o fornecimento de crédito, crise bancária, tá certo? Ou temos o princípio, uma gênese de uma crise bancária, tá? E outro elemento importante que ela vai discutir aqui também é aquilo que a gente chama de valorização do capital financeiro. Por quê? Porque os marxistas, de forma geral, entendiam que, olha, se o capital financeiro está valorizando, ou seja, ele está mais valioso, os preços dele estão mais elevados, eventualmente ele tem que convergir para o nível de produção, ou seja, é uma lógica da teoria do valor. Se os preços dos ativos, se aquilo que os ativos hipoteticamente valem está muito acima do que eu sou capaz de produzir, tem que haver uma reconversão. O problema é que é o seguinte, a valorização do capital financeiro, ou seja, a aquisição de novos ativos, eles, na verdade, só representam, essencialmente, uma troca de propriedade das dívidas, certo? Dentro disso aqui, ó, que eu chamei de depósitos, eu estou comprando ações, estou comprando títulos públicos, privados, N tipo de título de propriedade. Toda vez que eu estou comprando um e vendendo o outro, eu estou mudando os preços relativos desses agentes. Os preços relativos desses ativos. A mudança desses preços relativos causados por essa troca de propriedade é o que cria essa valorização do capital financeiro. E absolutamente nada obriga que isso volte ao seu patamar parecido com o da produção. Certo? A crise não é causada porque os preços dos ativos financeiros se descolaram do mundo produtivo. Ela é causada quando o sistema financeiro
para de fornecer novo financiamento. Porque ele é o validador do novo financiamento. A firma vai querer. Quem valida o novo financiamento é o quê? Bancos e outros agentes financeiros. Então, a emergência da crise de endividamento, a crise do ciclo de endividamento, se dá pela interrupção do financiamento. Não porque os preços dos ativos financeiros estão o quê? Acelerados em níveis mais elevados do que nossa capacidade de produzir. Tá? Então, casando as teorias, a teoria dela anterior do ciclo desequilibrado, né, a teoria do crescimento desequilibrado, com o ciclo de endividamento. Como vai ficar essas relações? Vamos lá. Na fase de crescimento do ciclo, eu terei uma expansão da capacidade ocupada. Essa expansão da capacidade ocupada vai fazer o quê? Com que eu invista. Para investir, eu tenho que fazer o quê? Pegar dinheiro emprestado. Então, isso aumenta a variação dos empréstimos. O aumento da variação dos empréstimos é usado produtivamente na forma dos investimentos, que eleva a renda, tá certo? A renda crescendo, aumenta a poupança, que é o valor que não é consumido. Essa poupança vira estoque de riqueza na forma de depósitos. Essa composição dos depósitos pode ser dos trabalhadores, das firmas e externa. Eu não coloquei aqui o governo porque a Tavares não trabalha essencialmente com o governo, tá certo? Agora, isso aqui vira o quê? Variação de dinheiro, variação de título de dívida, variação de ações, porque eu uso esses depósitos adicionais para comprar algum ativo financeiro, tá certo? As outras relações aqui permanecem exatamente as mesmas, tá bom? Então, o que significa isso? Essa expansão na capacidade ocupada elevou investimentos, que elevou os salários reais. A expansão da capacidade ocupada diminuiu o markup, reduziu, criou uma tendência de redução dos preços, da inflação de lucros e reduziu a fração dos lucros na renda. Aumenta o nível de emprego, aumentou os salários, aumenta a fração dos salários na renda e aumenta os preços. Esse aumento dos preços vai entrar em contraposição com outra redução dos preços, e aí, a depender de qual efeito for mais forte, a gente vai ter uma inflação, uma desinflação na economia. Tá? Em geral, inflação. Tá bom? Na fase de queda dos ciclos, eu vou ter o quê? A redução da capacidade ociosa. A redução da capacidade ociosa significa que eu vou reduzir investimentos. Se eu vou reduzir investimentos, eu estou pegando menos dinheiro emprestado. Menos dinheiro emprestado, menos investimento, menos renda, menos poupança, menor aquisição de ativos financeiros, sejam eles nas formas que forem, tá bom? O resto do ciclo se repete aqui da mesma forma, tá? Redução da capacidade, redução dos investimentos, redução dos salários reais, redução da capacidade, aumento do markup, aumento dos preços, aumento do lucro na renda, redução do nível de emprego, redução dos salários, redução da fração dos salários na renda, queda dos preços. Essa queda dos preços, com esse aumento dos preços, entra em contraposição, o efeito que for mais forte mostra o resultado macroeconômico geral. Tá bom? Então, com isso, ela fecha boa parte do seu conhecimento, boa parte dos seus princípios teóricos, para fazer o quê? Para encaixar o ciclo de endividamento naquilo que ela está vendo nos ciclos de crescimento do ponto de vista macroeconomia das economias daquela época. Tá? Como que ela usa esses conceitos teóricos desenvolvidos por ela, a partir de conceitos kalekianos e keynesianos, tá? Para explicar a industrialização brasileira. Então vamos lá, ela vai usar a dinâmica de 3 setores. Então ela vai reproduzir os 3 setores do Calec, mas de forma diferente. Por que de forma diferente? Porque ela tem que adaptar aqueles 3 setores para aquilo que aqueles 3 setores representam na economia brasileira dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70. Tá certo? Então eu tenho o primeiro setor. O setor 1, que é o setor produtor de bens de capital, ela vai falar, ok, esse setor continua sendo o setor produtor de bens de capital. Tá certo? O entendimento dela é que esse setor ele é basicamente construído por investimento estatal direto ou indireto via empresas estatais. Ou eu estou fazendo um conjunto de obras públicas, ou eu estou construindo empresas públicas nesse período, tá? Esse período dos anos 50 para frente. No entanto, um desses setores, que é o setor elétrico, ele é majoritariamente constituído por empresas multinacionais. Tá? Esse setor, ele junta quem, esse setor produtor de bens de capital? Ele está juntando construção civil, as indústrias de construção, está juntando siderurgia, tá certo? Aquilo que produz aquilo que ela chama de mecânica pesada, e está juntando o setor elétrico. Nós estamos falando basicamente de indústrias de bens de capital da segunda revolução industrial.
Tá? Então, meu setor aqui, representa um conjunto de indústrias produtoras de bens de capital referentes a referente àquele arcabouço da segunda revolução industrial. A dinâmica do investimento desse setor depende da capacidade ociosa de toda a economia. Tá? Ou seja, desculpa, da capacidade ocupada de toda a economia. Então, quanto mais a capacidade ocupada da economia está crescendo, mais esse setor investe e se torna dinâmico. Tá certo? O outro setor, lembra, o setor 2 era o setor de consumo capitalista. Tá? Aqui vai ser o setor produtor de bens de consumo durável. Essa associação faz sentido para a economia brasileira daquele momento? Imaginar que o consumo capitalista é o consumo durável? Faz. Por que faz sentido? Porque, basicamente, quem tinha acesso a bem de consumo de bens duráveis era as pessoas de classe média que tinham acesso a salários melhores e tinham capacidade de comprar os bens de consumo duráveis. Eletroeletrônicos, automóveis. Em geral, as pessoas mais pobres não tinham capacidade de comprar bem de consumo durável naquela época. Então, eu posso entender que esse setor, que nesse setor, naquela época, representava um consumo capitalista, ou seja, um consumo autônomo. Somente essas pessoas da classe média, que elas tinham acesso, classe média e classes mais abastadas, tinham acesso a, por exemplo, crédito para financiar um automóvel. As pessoas, os trabalhadores convencionais, não teriam acesso a crédito para financiar um automóvel. Tá? Esse setor ele é constituído por investimento de empresas multinacionais. Todo o nosso setor automotivo são empresas multinacionais. Grande parte do setor eletroeletrônico daquela época, eletrodoméstico, também era feito por multinacionais. Tá? Esse é o setor motor do capitalismo internacional. Então, ela vai fazer a ponte entre aquilo que está acontecendo no Brasil e aquilo que está acontecendo internacionalmente. Então, o crescimento desse setor no mundo é o que explica o crescimento do mundo. Tá certo? Esse é um setor que tem elevado grau de encadeamento da demanda, então ele é puxado e puxa a demanda dos outros setores, e ele tem aquilo que a gente chama de elevado efeito acelerador. Vamos só colocar uma comparação que eu esqueci de colocar. O setor de bens de capital tinha elevado efeito multiplicador. O que significa isso? Significa que ele investe, o investimento dele multiplica e vira renda. Esse setor tem o quê? Um elevado efeito acelerador, ou seja, ele cresce porque a renda cresceu. Então, se a renda do resto da economia está crescendo, esse setor começa a fazer o quê? Ele acelera a economia porque ele começa a investir mais. Tá certo? Então, ele ter reagido ao aumento de renda e aumentar seus investimentos por causa de aumento de renda prévio, dá esse efeito de aceleração da economia. Tá? Ele aumenta os investimentos porque ele foi acelerado e acelerou a própria economia. Tá? E, por fim, eu tenho o setor produtor de bens de consumo não durável. Aqui é o quê? É o setor produtor de bens de consumo assalariado, bens de consumo dos trabalhadores. Tá? Ele é constituído majoritariamente por empresas nacionais, propulsionadas por demanda, que a gente estou colocando aqui como demanda orbital do consumo, ou de outras empresas. Ou seja, eles dependem da demanda orbital, ou seja, que orbita em torno deles, dos outros trabalhadores que consomem, ou de outras empresas que consomem aquele tipo de produto. Tá? Ele tem baixo efeito encadeamento e baixo dinamismo. Então não é um setor dinâmico, não é um setor que alavanca grandes investimentos. E ele depende fundamentalmente do crescimento dos salários e do nível de emprego. Faz todo sentido. Esse é o principal setor que produz bens assalariados. Quanto mais assalariado tiver contratado, mais eles vão ter dinheiro para gastar com consumo do terceiro setor. Tá? Faz sentido que isso seja consumo não durável? Faz. Como eu falei para vocês, o assalariado, de forma geral, não tinha acesso ao consumo de bens duráveis, mas ele precisa ter acesso ao bem de consumo não durável, porque isso aqui é o quê? É o bem de subsistência. Tá bom? É o bem básico, entenda dessa forma, é o bem básico. Como que funciona a dinâmica intersetorial? O setor produtor de bens de capital ele reage dessa forma. Ó. Um aumento da capacidade ocupada da economia como um todo eleva o valor dos empréstimos que esse setor toma, ele investe mais, esses investimentos geram maior nível de renda, que aumenta a poupança global, que vira estoque de riqueza. A poupança global vai ser alocada nas diferentes formas de estoque de riqueza. O setor produtor de bens de consumo, por outro lado, ele é o seguinte, ele é estimulado pelo setor anterior, porque esse setor anterior é o que gerou o quê? O efeito multiplicador. O efeito multiplicador está aqui. Ó. Tá? Ele gerou o efeito multiplicador.
Isso significa que, na hora que esse setor aqui, bens de consumo de capital, acelerou seus investimentos, a renda como um todo cresceu, o consumo de bens duráveis cresceu, esse aumento de consumo dos bens duráveis estimula o setor produtor de bens duráveis a investir mais, que gera por efeito multiplicador essa elevação de renda, que aumenta a poupança, que aumenta o quê? O estoque de riqueza dessa economia. Agora, repare, por que isso aqui é acelerador? Porque começou aqui, ó. É a renda gerando aumento de renda, certo? Eu tenho um aumento da renda prévia, que gerou aumento da renda ali no testício, certo? Isso é o que a gente chama de efeito acelerador, tá? O setor de produtor de bens de consumo não durável, como que ele funciona? Olha, os outros dois setores estão investindo mais, tá aqui, ó, esse aqui subiu, então os dois setores estão investindo mais, a renda está crescendo, os salários reais estão crescendo, esse aumento dos salários reais significa aumento do consumo não durável, a reação disso é o aumento dos preços. Ou o setor não investe? Não, esse é um setor de baixo dinamismo. Então ele só acompanha o ciclo, ele só vai junto com o ciclo. Na hora que o ciclo está se expandindo, ele está contratando mais gente, mas isso vira o quê? Repasse de preço. Isso vira efeito inflacionário. Tá? Mas ele não consegue investir mais. Então, você já está sentindo aqui um desequilíbrio setorial, né? Um dos setores ele é meio perna manca, ele não funciona muito bem, tá certo? Na interpretação da Tavares, a própria expansão que está configurada dessa forma, ao longo do tempo, leva a quê? A queda da capacidade ocupada, tá certo? Primeiro, nos setores de bens de consumo, durável e não durável, e por fim, no setor de bens de capital. Por que nesses dois? Primeiro, esse setor aqui ele não consegue mais investir, tá certo? Ele não faz, o setor de bens de consumo não durável não faz novos investimentos, ele apenas está contratando mais gente e vendendo mais a preços mais caros. Esse setor que tem elevado, o setor de bens de consumo durável, tem elevado efeito acelerador, falta demanda para ele, tá certo? Por causa dos nossos problemas de desigualdade de renda. Não tem muita base de consumo para ele. Então, na hora que ele faz os investimentos dele, rapidamente, ele cria capacidade ociosa e não tem para quem vender, tá certo? Não tem aqui uma classe média suficiente e não tem aqui ricos suficientes para continuar comprando desse setor, tá certo? Falta o quê? A massa de trabalhadores, falta o salário começar a subir o suficiente para essa galera conseguir comprar bem de consumo durável. Então, rapidamente, esse cara fica com capacidade ociosa. E esse cara aqui também rapidamente fica com capacidade ociosa, certo? Ele é altamente dependente, por exemplo, para continuar investindo, ele passa a ser altamente dependente dos gastos públicos. Tá? Então, quanto mais eu consigo dar uma sobrevida para o setor produtor de bens de capital, se eu tiver mais gasto público. Mas por quê? Porque se faltou aqui, ó, se esse cara para de investir, para de ter demanda de investimento para esse cara aqui também. Não faz sentido ele continuar produzindo mais investimento porque não tem ninguém para comprar coisas dele. O outro setor que faz investimentos não vai comprar dele. Se não vai comprar dele, como que ele se sustenta ao longo do tempo? Como que eu consigo criar uma sustentação desse setor 1? Só entrando gastos públicos e demanda externa. Esse setor, em geral, ele é não tradable, então demanda externa não tem alternativa, então ele é sustentado por gastos públicos. Quando ela fala isso, ela está dando as suas explicações iniciais do que foi o segundo PND dos anos 70. Essa economia já estava entrando ali com o ciclo de 67 e 73, que foi um ciclo de expansão nesses moldes. A economia se expandiu rapidamente, cresceu rapidamente, só que já gerou muita capacidade ociosa no setor de consumo durável, porque faltou base de consumo. Esse setor aqui, basicamente, setor de consumo não durável, pressionando preços, começando a pressionar a inflação, e esse setor aqui, quando acaba a demanda do setor de bens de consumo durável para fazer novos investimentos, ficando ocioso. Vem segundo o PND, você vai dar uma segunda leva de crescimento menos intensa do que o período de 67 e 73. No entanto, você dá uma sobrevida a esse crescimento ao longo dos anos 70, com as consequências de endividamento que a gente vê lá para frente. Por que consequências de endividamento? Porque você está no sobrevida, mas para dar sobrevida que está crescendo. Dívida, né? E nesse caso não é só dívida doméstica, é dívida externa também, porque nós tínhamos, no entendimento da Tavares, um conjunto de problemas financeiros, do ponto de vista bancário e financeiro da nossa economia. Bom? Na reversão do ciclo, o setor produtor de bens de capital ele tem uma redução do seu nível de capacidade ocupada. Isso significa um aumento do nível de endividamento total do setor pelo nível de lucro.
Isso significa o quê? Uma redução dos investimentos. O setor produtor de bens de consumo durável, o que ele vai ter? Aumento da capacidade ociosa, um aumento do markup como resposta, porque está tentando recompor lucro, tá certo? Essa recomposição de lucro permite a ele manter um nível mais ou menos estável de endividamento por lucro, mas com enorme volume de capacidade ociosa, ele também reduz os investimentos dele. E eu tenho o setor produtor de bens de consumo durável. Cai os dois investimentos, os outros dois setores, cai a renda, cai os salários reais, cai o consumo durável, cai o consumo não durável, os preços do setor começam a ser pressionados mais para baixo, quer dizer, cai a redução do nível de preço. Então aqui a nossa perna manca, ela só tem efeito inflacionário, tá certo? No entanto, esse efeito inflacionário ele tem resistência geral à queda de preços, por quê? Porque na hora que eu tenho essa queda de preços aqui, eu tenho esse aumento de markup no setor de consumo durável. Então a inflação nunca baixa. Então a interpretação da Tavares para a inflação que estava sendo criada nos anos 70 no Brasil era a mistura desses dois setores. Uma tendência aqui, a redução da inflação por causa da queda dos salários, por causa da queda dos salários reais, mais uma manutenção elevada do nível de inflação por causa da composição do aumento do markup. Tá? Só que essa visão a gente só consegue ter quando a gente analisa do ponto de vista setorial. Esse setor aqui de consumo durável, ele era altamente concentrado, sem dúvida, porque nós estamos falando dos grandes oligopólios internacionais. Lembra ali daquela configuração que ela colocou. Aqui é o setor do capitalismo internacional oligopolizado no mundo todo, tá certo? E já está adiantando o nosso problema de endividamento, não? Esse setor está ficando, o setor 1 está ficando altamente endividado, tá certo? Que estoura nos anos 80 na crise da dívida, tá? O entendimento dela, a reversão do ciclo ocorre por falta de demanda autônoma para o setor de bens de capital, dependendo do setor de bens de consumo durável, já falei isso para vocês, tá certo? Que está associado ao capital internacional e ao ritmo dos gastos públicos, a rápida expansão da capacidade ociosa no setor de bens de consumo durável, após a redução dos investimentos iniciais, e o baixo dinamismo do setor de bens de consumo não durável, funcionando apenas como componente inflacionário ou desinflacionário da economia. A soma desses três elementos faz o ciclo reverter, porque cria rapidamente capacidade ociosa na economia, ou seja, diminui rapidamente a capacidade ocupada da economia. Certo? Muito bem. Chegando agora nas questões, caminhando para o final aqui da aula, essa concepção que estava sendo demonstrada pela Tavares na sua tese de 78, é possível pensar isso hoje? Certo? É possível transportar essa dinâmica setorial para hoje? E sendo possível, eu consigo tirar algumas conclusões ao transportar essa dinâmica setorial para hoje? Vamos ver? Primeiro, setor produtor de bens de capital. Certo? Ela considerou o que desse setor de bens de capital? Construção, siderurgia, materiais elétricos. São setores fundamentalmente da Revolução Industrial. Tá? A gente pode pensar que bens de capital hoje esses setores da segunda Revolução Industrial? Dificilmente. Eu teria que pensar o quê? Na ideia de que a tecnologia se desenvolve e esses setores de bens de capital hoje, eles vão estar relacionados àquilo que representa a tecnologia hoje, tá certo? Então nós vamos estar ligados às tecnologias da informação e comunicação. São as indústrias de condutores, microchips, microprocessadores. Isso representa bem de capital hoje, porque representa poder de automação hoje, tá certo? Nós temos aqui a possível emergência de algum novo setor tecnológico que está surgindo, que pode estar relacionado à bioenergia, certo? Será que está? Será que não está? Não sabemos, tá? Essa galera aqui que eu estou chamando de schumpeterianos, eles já tentaram prever anteriormente novos ciclos tecnológicos. Normalmente eles erram. Não porque eles são incompetentes, não, são extremamente competentes. É porque é muito difícil você entender, na hora que uma tecnologia está surgindo, qual vai ser o poder dela de encadeamento no resto do seu sistema econômico, no resto do seu sistema industrial. Ou seja, pensa na lógica Tavares, o poder de encadeamento em todos os setores. Tá? Uma tecnologia vira um novo paradigma tecnológico se ela tem poder de encadeamento em todos os setores. Então é difícil você prever qual tecnologia tem essa capacidade de ter poderes de encadeamento setorial. Tá bom? O meu setor de bens de consumo durável, tá? O que ela estava pensando como bens de consumo durável.
Cumpre-se o papel de um setor de bens de consumo capitalista e entendido basicamente aos movimentos do capitalismo internacional. Então ela estava pensando na indústria automobilística e eletroeletrônica, tá certo? O setor relacionado aos movimentos do capitalismo internacional hoje está ligado basicamente aos serviços de tecnologia, derivados das tecnologias da informação e comunicação. Então, a gente vai ter um monte de serviços de streaming, redes sociais, produção digital, serviços de automação, de inteligência artificial, inteligência de dados, de análise de dados. Tudo isso é meu setor de consumo durável. Certo? Tudo isso é o setor ligado ao capitalismo internacional, é o que está ligado atualmente com essa onda tecnológica que a gente está observando. Certo? E eu tenho um setor de bens de consumo não durável. Tá? O que representa esse setor 3? Né? Cumpre o papel de ser o setor de bens de consumo assalariado. Então, ela se referiu basicamente no Brasil a produtos agrícolas, têxteis de baixa qualificação, produtos básicos. Tá certo? A economia hoje, o setor da economia que cumpre essa função e que inclusive tem efeito inflacionário no ciclo, é aquilo que a gente chama de economia de serviços de baixa qualificação. Certo? Tudo aquilo que está relacionado a serviços de baixa qualificação, em geral, eles cumprem essa função de baixo dinamismo, então eles não têm capacidade de investir muito, de aumentar a capacidade ociosa, e eles têm efeito inflacionário no ciclo. Na ascensão do ciclo, esse é o setor que eventualmente começa a inflacionar. Na queda do ciclo, esse é o setor que despenca nos rendimentos, que faz o índice de inflação ficar mais para baixo. Embora isso não significa redução da inflação, tá? Isso significa que é um fator de queda do nível de inflação, mas outros fatores podem puxar lá para cima, tá bom? Muito bem. O que eu consigo concluir dessa lógica setorial aqui que nós estamos desenvolvendo para a economia de hoje? Repare, eu não estou explicando o ciclo, tá? Isso aqui não cabe a eu falar aqui. Primeiro, eu posso tirar alguns insights. Se eu fizer essa divisão setorial, replicar essa divisão setorial da Tavares para uma economia próxima da economia brasileira de hoje, primeiro, eu consigo algumas explicações em relação à desindustrialização prematura da economia brasileira. Por quê? Porque se eu fiz essa divisão, esses dois setores aqui de consumo durável e o bem de capital são setores que eu não domino hoje, são setores muito pequenos da minha economia. Tá certo? Então, a minha economia não conseguiu, entre aspas, continuar se industrializando ou passou pelo seu processo de desindustrialização prematura, porque dois dos seus setores não tiveram evolução tecnológica. Não evoluíram do ponto de vista tecnológico para aquilo que o capitalismo internacional entende ou está estabelecido como setores chaves, tá certo? Setores de propulsão do capitalismo internacional. Isso também ajuda a gente a explicar um pouco do nosso baixo crescimento econômico. Se a gente perdeu os setores dinâmicos, setor 1 e setor 2, na lógica da Tavares, eram os setores principalmente responsáveis pelo dinamismo daquela economia. Nossa economia realmente perdeu o dinamismo, então ela está estabelecida ali numa armadilha de baixo crescimento. Outra coisa, um insight interessante, é observar a importância dos serviços. Tanto o meu setor 2 se tornou um setor intensivo em serviços, quanto o meu setor 3 se tornou um setor intensivo em serviços. O que ajuda a explicar por que as economias fizeram essa transição para uma economia de serviços, mas uma economia como a brasileira ficou com serviços de baixa qualificação e baixa tecnologia, e economias desenvolvidas têm economias de serviço de alta tecnologia. E eu consigo ver a manutenção de um componente inflacionário, mas com ressalvas. Por que eu faço essa mas com ressalvas? Porque esse componente inflacionário do serviço a gente observa de vez em quando. Tá? Então é só quando a gente está num processo de crescimento mais acelerado que a gente vai começar a ver essa componente inflacionária do serviço. Exemplo, você pega o último ciclo nosso de crescimento ali dos anos 2000 até 2014, 2015, anos 2010 para frente, você vai ver esse componente de serviço. Você vai ver inflação de serviço, pressão de inflação sobre serviço significativamente na economia. Tá? Depois da crise, você já vê o serviço tendo um papel desinflacionário, quer dizer, ele vai cair lá para baixo. A pressão de preços vai cair lá para baixo. O problema é que o grosso da nossa inflação, quer dizer, se você pega então 20 anos da nossa inflação, um período muito curto, 3, 4, 5 anos, vai ser explicado por esse tipo de inflação de serviço, ou seja, inflação de salário no setor. Tá? A gente vai ter N informações para dizer o quanto, por exemplo, taxa de câmbio afeta a nossa inflação hoje. Tá? Faz sentido que a variável tenha se modificado? Claro que faz.
A economia que a Tavares estava analisando é uma economia de campo fixo, agora a gente tem uma economia de campo flutuante. Era uma economia muito menos aberta, hoje nós temos uma economia muito mais aberta, certo? Então, as relações são completamente diferentes, então a gente tem que fazer essas ressalvas, tá? Isso também nos abre alguns blank spots que eu coloquei aqui. O que significa? São pontos brancos, aquilo que eu não consigo preencher usando somente essa dinâmica setorial, eu preciso fazer avanços nessa dinâmica setorial. Que é o seguinte, setor externo. Então, a economia passou por um processo de abertura financeira, de reprimarização da pauta exportadora, de volatilidade dos movimentos de capitais. Esses 3 elementos estão relacionados ao setor externo. Eu não fiz nada, assim, o desenvolvimento da lógica setorial ali da Tavares não tem setor externo, não tem relação setorial, exceto a lógica original dela no setor 2, porque ele está associado ao capitalismo internacional. Então, ele é um setor que atrai investimentos internacionais. Esse é só o que a gente consegue deduzir. Isso só consegue tirar. Mas agora a situação se torna mais complexa. Por quê? Porque tem abertura comercial, tem aumento da participação das commodities na nossa pauta exportadora, tem volatilidade dos movimentos de capitais, que era uma coisa que ela não observava no período dela. Tá certo? E agora a gente tem um novo ciclo doméstico. Quer dizer, como eu falei para vocês, da mesma forma que essa dinâmica inflacionária, esse componente inflacionário precisa de ressalvas, então ele não explica muito o ciclo, o nosso ciclo ele também não é só explicado por alterações no nível de investimento e capacidade ociosa. A gente tem um monte de variável externa aqui, ó, que se tornou relevante. Esse monte de variável externa aqui se tornou relevante, elas criam alguma coisa como uma nova relação centro-periferia. Tá certo? Uma nova internalização de ciclos domésticos a partir de ciclos externos. Essa relação de internalização de ciclos externos no ciclo doméstico só existia de maneira en passant no desenvolvimento setorial da Tavares no setor 2. Tá? Mas era um setor por quê? Porque está associado ao capitalismo internacional. Tá bom? Então esse era o único setor que tinha conexões com o setor externo. Tá? Então esses são elementos a serem trabalhados e convido os ouvintes a quererem trabalhar, quererem fazer avanços, quererem pensar e desenvolver essas ideias. Tá bom? Eu espero que eu tenha sido claro, eu espero que eu tenha sido didático e se vocês quiserem agora vocês podem fazer perguntas, fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. Podem tanto fazer pergunta direta no chat, quanto vocês podem abrir microfone, abrir câmera para fazer a pergunta. Fiquem à vontade, fico aguardando aqui as perguntas de vocês.